E aí, Franzé, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Alex. Como é que tá? Dá pra ouvir direitinho? E aí, Dan? Franzé, a nossa amiga, a Cícera Nunes, ela disse que não poderá estar aqui conosco, porque ela está orientando os alunos, mas mandou um abraço para você, tá? Beleza. Um Pronto. abraço pra ela. Cícera é sempre uma pessoa fundamental na nossa caminhada. É assim, pessoal, eu vou contar desde agora, né, e desde sempre com o apoio de vocês para sinalizarem se tiver ruim o áudio, alguma coisa desse tipo, tá? Eu já falei brevemente, Franzé, sobre a live literária no Raul, né, mas não sobre o tema de hoje. Aí, boa tarde, Léo, que entrou também agora. Enfim, todos e todas sejam bem-vindos a mais uma live literária no Raul. Essa é a 13ª, né, live literária no Raul. E o Franzé já esteve aqui conosco, né? Tanto já esteve no Raul fisicamente, quando a gente estava podendo apresentar o projeto Café Cultura e Diversidade, né, de maneira presencial, e já esteve na própria live literária também falando sobre o Uhum. romance Úrsula, da maranhense Maria Firmina dos Reis. Né? Então, ele já é familiarizado com o próprio projeto. Né? E eu já quero começar agradecendo, Franzé, o aceito do seu convite e a proposição que você fez, que é falar sobre Rodolfo Teófilo. Né? É um autor muito profundo, muito amplo também. É um sujeito com várias facetas, a política, a medicina, a saúde, né? E a literatura também. E começa dizendo assim, né? Então seja bem-vindo e pode se apresentar para o pessoal. É uma honra tê-lo aqui nesse canal, tá? Beleza, Alex. Agradecer o convite, né? O seu convite, o convite do Raul Rock Bar, que é sempre mais do que um bar, né? É um ponto de encontro, é uma encruzilhada cultural, né? É encruzilhada em vários sentidos. E dizer que inclusive a edição, né, 13ª já diz também alguma coisa, né? É um número em fazejo e não um número de mau agouro como muitos pensam, né? E a gente falar sobre um autor como Rodolfo Teófilo, né, no momento desse, é de extrema importância por várias razões. Uma das razões é porque o aniversário dele já vai ser dia 6 de maio, né? Então a gente já está nas proximidades aí do aniversário do Rodolfo. Uma outra razão é a relação do Rodolfo com a questão das epidemias, né? Então, o Rodolfo tem um enfrentamento com a epidemia, a gente está vivendo um momento de pandemia. O Brasil volta àquela situação terrível, né, que é a questão da fome, e não é à toa que o título, né, desse romance, A Fome, diz muito para a gente. É o primeiro romance que trata da questão das secas, né, e da própria situação, né, da fome do Nordeste. Então, por várias razões, né, embora o Rodolfo não seja considerado um grande escritor, um escritor exímio, né, sofisticado, mas o que a gente vai encontrar na obra do Rodolfo é muita verdade. Né, e eu acho que esse é um dos pontos de partida fundamentais, e principalmente no momento em que a gente está vivendo, porque, entre outras facetas, o Rodolfo era um combativo contra os poderes. Né? Ele era combatido pelos poderes, pelos políticos, e também combatia contra os abusos, as oligarquias, os interesses. Então, são várias facetas aí para a gente explorar na obra do Rodolfo. E eu É, fico muito agradecido, não, pode falar. Desculpa. e fico muito agradecido também porque, de certo modo, eu também tenho uma história, né, com essa causa, né, com a causa e com a casa do Rodolfo Teófilo, né, lá onde eu vivi, porque eu sou de Maracanaú, lá da Pajuçara, e o Rodolfo é considerado o fundador da Pajuçara, né, porque ele tinha um sítio, na verdade ele era o dono das terras que hoje é a Pajuçara, que é um distrito de Maracanaú, e isso em 1883, né? Então, desde então, o Rodolfo era uma figura importante, muito conhecida lá, mas a casa dele estava abandonada, né? Na década de 80, 90, e nós fizemos um movimento, participamos do movimento literário, inclusive, em prol do tombamento dessa casa, da recuperação, da memória dele, né? Então, são essas as razões, né, pelas quais o Rodolfo é muito querido, assim, né? Não só na Pajuçara, mas também com várias pessoas que conhecem a sua obra. Franzé, só por esse introito aí, né, que você fez, a gente já tem uma base, uma dimensão, né?
se é que eu posso dizer assim, da profundidade da obra e da militância, né, do Rodolfo Teófilo. Um outro aspecto também é que o ano que vem, né, 2022, fará 90 anos da morte do Rodolfo Teófilo, né? Então, assim, Exato. tem esse lance do aniversário, que você lembra, que será o mês que vem, mas é uma obra de muitos encontros, né? De muitos encontros e também a importância, não só dessa obra, A Fome, como de outras obras, né? Que eu não conheço ainda, mas pela própria questão de a literatura cearense, né? Ela não é tão estudada assim no currículo amplo e nem nos cursos de letras, pelo menos da UFCA, né? A gente tem só uma optativa voltada para isso. Então, meio que a gente se vira e vai mergulhando, né? Mas é tão encantadora, né? Que funciona como um visco. Depois que a gente vai lendo, assim, esses autores, sabe? Oliveira Paiva, Rodolfo Teófilo, Antônio Salles, que é um dos fundadores da Padaria Espiritual, já já a gente vai falar sobre isso. Então, a gente tem uma dimensão. E as mulheres também, né? Tem muitas mulheres escritoras no Brasil, no Ceará, do final do 19, né? Emília Freitas, por exemplo, né? É, Francisca Clotilde e outras mais, né? Uhum. Então, era mais esse lance que eu queria situar, mas eu queria também falar, Franzé, num contexto de um Ceará literário, ainda no século XIX, né? Desde o início do século XIX, que o Ceará vai formando agremiações, vai formando e levantando uma bandeira cultural, né, pelo fato de se distanciar também do eixo Rio-São Paulo, na época capital do país, né, que era o Rio de Janeiro. Então, isso meio que nos deu direções para que a gente fosse seguindo o nosso próprio caminho. Né? Aí vieram o Clube Literário, né, veio também a Academia Cearense de Letras e, junto disso, a Padaria Espiritual. Se você quiser, você já pode ir nesse contexto, ou se quiser, já pode centralizar a própria obra. A gente tem aqui muitas pessoas que talvez não tenham lido a obra ainda, e você faria uma espécie de resumo para a gente mergulhar na obra, tá? Tranquilo. É interessante lembrar, né, que o Ceará no final do século XIX, né, segunda metade, tem uma efervescência cultural e literária muito grande, né? Então, principalmente porque ali na Praça do Ferreira, onde tinha os cafés, né, o Café Java e tudo mais, era um ponto de encontro, né, de literatos, de leitores, né? Muitas vezes até pessoas tem a história de alguns boêmios, né, que citavam versos, né, em francês, né, e tinha aquela história da Belle Époque, né? Então, tinha toda uma efervescência cultural, literária, que o Ceará, né, sempre foi bem, digamos, adiantado nesse sentido, né? E essa obra que a gente está falando é de 1890, né? Ela é 2 anos antes da fundação da Padaria Espiritual, né? Então, o Rodolfo entra já na segunda leva, né, dos padeiros, né? Se torna padeiro-mor, por conta também já da sua produção, né? Ele já tinha uma idade já, né, acho que 40 anos, né, provavelmente 41. Então é justamente nesse momento, né, de maturidade em que ele está produzindo, né, o Rodolfo faz parte da padaria espiritual, né, como Marcos Serrano. Marcos porque é o nome do pai dele, né, que era Marcos Teófilo, né, e Serrano porque de certo modo ele ainda estava ligado, a família dele é de Pacatuba, né, e ele viveu ali na Pajuçara, nas proximidades da Serra da Aratanha, né, a Serra que é também da Pacatuba, né, que a gente conhece, Pacatuba, Guaiúba. Então, por isso, serrano, porque vinha da região da Serra. E aí ele participa, né, da padaria espiritual, e ele tinha uma produção bem, bem variada, né, o Rodolfo publicou poemas, ele publicou obras de historiografia, né, História das Secas, romances, né, como esse que a gente está falando, né, no caso A Fome, publicou obras científicas, né, sobre a mucunã, obras sobre a vacinação no Ceará na época da varíola. Então a produção dele é bem variada e inclusive na padaria espiritual e nos jornais da época, né, na Quinzena e outros que ele fazia parte, que ele publicava, ele demonstrava essa prolificidade, né, não sei nem qual é a palavra mais exata, né? Não sei se não é prolixo, né? Mas ele era muito prolífico em produzir muitas obras, uma variante de gêneros, né? De temas, né? De conteúdos, e isso ficava patente
publicações nesses jornais, né? Inclusive na Padaria Espiritual. Vale lembrar que parece que o último encontro da Padaria Espiritual foi na casa dele, que era lá, se eu não me engano, se eu não estou enganado, na casa dele na Pajuçara, né? Que era chamado Alto da Bonança, que é uma área assim, um pouco elevada, um morro, que tem uma casa que fica em cima, e a partir de lá, né, ele tinha vários encontros com os literatos, né, principalmente o Antônio Salles, que era um grande amigo dele. Inclusive, num dos poemas, o Antônio Salles descreve o Alto da Bonança. Né? Ele vai falar sobre essa, como ele chamava, vivenda ou fazenda de criar que ele tinha na Pajuçara. Então, o Rodolfo era muito ligado aos movimentos, né, literários desse período. E a Padaria Espiritual, né, como a gente sabe, tem até aqui uma edição do Leonardo Mota, né, que é um grande folclorista, né, do Ceará, talvez um dos maiores do Brasil, e que trata justamente dessas questões, né, da participação dele enquanto padeiro-mor. Então, é legal quando você traz essa amplitude, né? Mais uma dimensão, mais uma variante na vida e na militância e na intelectualidade do Rodolfo Teófilo, né? Inclusive trazendo até a questão do nome de guerra, né? Cada padeiro recebia um nome de guerra, como você disse muito bem, no caso do Rodolfo Teófilo era Marcos Serrano. Quando você menciona Marcos Serrano, você mencionou o pai de Rodolfo Teófilo, né? O Rodolfo Teófilo ele não é cearense, ele não nasceu no Ceará. E aí, há sempre uma discussão, Franzé, nos currículos de letras, quando a gente está falando sobre literatura cearense, né? O que faz da literatura cearense? Se for o local de nascimento, por exemplo, Alencar nasceu no Ceará. Lá no Rio de Janeiro ele vai ter obras, né? Regionalistas, inclusive tem obras sobre Rio Grande do Sul, gaúcho, sem nunca ter pisado lá, né? Que é a grande crítica que o Franklin Távora faz a ele. E então Alencar viveu praticamente a sua vida inteira no Rio de Janeiro e fazendo romances urbanos, romances regionalistas e indianistas. Então, por essa perspectiva, se for só o local de nascimento, me parece que não é suficiente para dizer que uma literatura é cearense. Então, de acordo com o teu ponto de vista, você traz o Rodolfo Teófilo para as terras de cá, né, como literatura cearense? Discorra um pouquinho sobre isso, por favor. Tem uma inquietação aí. Com certeza. Com certeza, até porque se eu dissesse o contrário, eu acho que ele iria me assombrar à noite, né? Ia me aterrorizar à noite, porque uma das coisas que ele reafirmava é que ele dizia que eu sou cearense porque quero, né? Não sou cearense. Ele disse que por uma fatalidade ele nasceu na Bahia, né? Claro que, né, não menosprezando o estado da Bahia, que é um estado maravilhoso, né? E tem uma riqueza cultural também. E por 2 vezes o Rodolfo esteve na Bahia. Quando a família esteve lá, né? E quando ele nasceu, né, nasceu em Salvador, se eu não me engano, e depois, quando já na juventude, na próxima maturidade, ele vai fazer o curso de farmácia na Faculdade de Medicina de Salvador. Então, inclusive, eu visitei lá o curso de medicina para ter esse contato, né, para conhecer esses lugares pelos quais o Rodolfo passou quando jovem, né. Mas ele enfatizava bem que a grande paixão da vida dele era o Ceará, né? Ele foi, inclusive, batizado na Igreja do Rosário, se não me engano, em Fortaleza. E aí, toda a produção dele é sempre voltada, né, para essa ligação, né, visceral que ele tem com as terras cearenses, alencarinas. Inclusive, assinava suas obras, realmente alguns poemas e algumas obras eu sei que falhou aí um pouco, não sei se para ti falhou a minha imagem, mas a tua deu um delay. Falhou um pouquinho. Mas pode seguir. Mas enfim, na assinatura das obras, né, ele coloca inclusive lá do Alto da Bonança, né? Se eu não me engano, não sei se é a seca de 1915, que é a seca do 15 é uma das mais conhecidas, ele escreveu uma obra voltada só para tratar dessa temática e sempre afirmando, né, qual era o erro, qual era a falta dos políticos em relação à questão da seca. E ele lá assina, né? Os poemas também ele assina, Alto da Bonança, Quando Não Fortaleza. E essa proximidade, esse vínculo, né, com Fortaleza, com a Pajuçara, com o Ceará, é sempre muito bem expresso na obra do Rodolfo. Até pelos temas, né? Talvez uma das poucas obras, 2 das obras dele que não tratam do Ceará, vai ser o Paruara, né? Que na verdade
são aquelas pessoas que migravam, né, para o Amazonas, para o Pará, justamente naquele período do ciclo da borracha. E uma outra obra que é Os Brilhantes, né, que ele vai tratar do cangaceiro, né, jesuíno brilhante, aqui próximo também no Rio Grande do Norte, né? Então eu acho que são as duas obras que ele, né, acaba tratando de outras terras, mas no mais o Ceará é a grande fonte de inspiração, né, pelas temáticas, pelas questões, né? A Sedição de Juazeiro, né, que é uma obra fundamental na publicação, nas publicações dele, que pouca gente conhece, mas que traz uma polêmica, né, justamente no período, né, dos eventos de 1914 entre Juazeiro e Fortaleza, e o Rodolfo se posiciona a respeito disso, né? Então, para quem está chegando agora, né, vou só fazer um apanhado aqui, tá, Franzé? Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre Rodolfo Teófilo, né? Como o Franzé acabou de dissertar aí, né, e colocá-lo, né, defendendo, inclusive, esse nome de Rodolfo Teófilo como uma das grandes mentes da literatura cearense, né? É curioso quando você fala desse romance, O Paroar, ou então Os Brilhantes, porque de toda forma ele estava conectado, né, a temas ligados à questão né, à questão do Nordeste, né? Talvez aí já vou arriscar aqui para dizer, mas criando, né, antes de Euclides da Cunha, criando uma espécie de nordestinidade, né? Criando uma espécie de identidade assim nossa, inclusive do ciclo da migração, né? Com essa palavrinha migração, eu já adoraria e te convido a gente a entrar de fato no romance A Fome, tá? E aí você já brilhantemente, né, apresentou o Rodolfo Teófilo e nada impede que a gente retorne, né, volte a falar da relação vida e obra do autor. Francé, por que esse romance? Por que você escolheu esse romance A Fome para falar aqui na nossa live, né? Você disse anteriormente Rodolfo Teófilo, mas depois você foi afunilando e chegou no romance A Fome. Então, por que a escolha desse romance? Bem, além de ser o primeiro romance dele, né, e o primeiro romance que trata dessa questão, né, da seca e da fome no Nordeste, né, talvez antecipando algumas questões do regionalismo, né, essa obra ela é múltipla, né, acaba sendo um caleidoscópio de várias questões, várias temáticas que ela traz no seu bojo, né. Então, além da questão da seca, né, que é o tema, né, primeiro, a própria questão da fome, né, porque existem cenas que são bem pesadas, né, no livro, que remontam àquelas ideias do naturalismo. A questão da escravidão, né, o Rodolfo também trata, tem um capítulo, não só um capítulo, mas tem um capítulo essencial, mas durante a obra também ele trata muito sobre a questão da escravidão, né, da situação dos negros no Ceará. A questão da peste, né, da varíola, que é um dos temas que vai aparecer mais para o final do livro, e que tem relação com o que a gente está vivendo hoje nesse período de pandemia, né? A gente está vivendo também um momento de peste. Então ele se acaba se unindo aos vários outros romances que tratam da questão das pestes, né? Assim como A Peste do Camus, né? Como um outro se não me engano, Daniel Defoe, né? Que trata também, é outro autor que também trata dessa questão da peste, o Decameron, né? Então são essas as várias razões. O seu primeiro romance, por tratar de temas diversos, todos ligados ao Ceará e também à política, né? Então entra a seca, a fome, a escravidão, a peste e a política, né? Por isso que quando eu sugeri, né, o título, né, e a gente conversou bem sobre isso, a gente pensou a fome, né? E a gente pensou as pestes, né? Porque são várias pestes aí que nesse contexto vão, digamos, fazer com que o Rodolfo fique inquieto e produza, né, esse primeiro romance, que eu considero um dos mais importantes da obra dele. É basicamente por essas razões, né? E é interessante porque o Rodolfo Teófilo também passou um ataque, né, sistemático de negação, de negacionismo, tal qual a gente vê Exato. agora também, né, a negação da ciência, tal qualmente ocorreu também com Oswaldo Cruz, né, naquele período que você ilustrou muito bem, a questão da varíola, né? Perfeito. Então, assim, a história parece realmente cíclica, né? Porque caiu como uma luva essa discussão nesse momento. Franzé,
na minha leitura do romance, né, a gente percebe, o romance é narrado em terceira pessoa, né, a gente acompanha um pouco digamos dizer, do estar, né, um pouco da posição do Manuel Freitas enquanto nobre, mas a gente acompanha muito rapidamente essa decadência, né, que é exatamente se devendo à chegada da seca, que o romance ilustra, que é a seca de 1877. E aí a gente vai percebendo também, a gente vai quase como um voyeur, né, participando da narrativa, da honradez que o narrador, né, vai criando e vai nos contando. E a gente vê cenas muito fortes também, né? Ele não apela, ele não alisa quando ele está falando, por exemplo, dos redividos, quando ele está falando daquelas pessoas brutalizadas pela fome, né? E ele vai mesmo mergulhando, né, nessas tintas do naturalismo, do canibalismo também, né? Mas, ao mesmo tempo, ele, pelo menos na primeira parte, né, Êxodo, ele vai meio que colocando a situação da família de Manuel Freitas como se está sofrendo com a fome, com a seca, mas é como se eles não sofressem fisicamente, assim, no sentido de se desgastar, no sentido de não se brutalizarem, né? Então, eu queria ir nessa perspectiva aí, né? Essa necessidade de narrar dessa forma se transferir apenas para a questão do olhar, porque a gente não vê o personagem principal, o protagonista, e nem sua família passando por essa brutalidade. É como se eles fossem apenas testemunhas dessas brutalidades. Exato. O que a gente percebe, Alex, há um processo aí de resistência, né? Existe aí uma resistência muito forte dessa família em relação a tudo que ela passa, né? Porque o romance a época, né? Ele é adaptado para 1878, né? Que é justamente aquele período da não só da seca, né? A seca dos três setes, que chamam depois também, assim como que é o 1878, 79 e eu acho que 80, mas também a questão da peste, da varíola, né, que vai aparecer lá mais para o final, e que com todas os acontecimentos, né, terríveis que eles vivenciam, né, a fome, a migração, né, que é também muito, são várias léguas, eu acho que 100 léguas, né, se não me engano o texto vai dizer no início, e além de outras situações que vão aparecer, como o abuso, né, daqueles que deveriam cuidar dos migrantes, né, das pessoas que vinham para Fortaleza, que vinham para aquelas regiões em busca de alimentação, né, porque o Manuel de Freitas passa a condição de fazendeiro, né, de nobre, para uma condição de um pedinte, né, e a todo momento isso deixa ele angustiado, né, uma revolta interna com essa condição de ter que pedir o pão, né, ter que pedir aquilo que era mais necessário e ainda manter a família, sustentar a família numa situação em que eles são levados a uma casa, né, onde um dos benfeitores, entre aspas, né, que é que utiliza-se, na verdade, do governo, né, daquilo que era oferecido às pessoas que estavam naquela situação, mas o indivíduo se utiliza disso de forma muito matreira para tentar um romance, né, e até abusar da filha do Manuel de Freitas, né, e da sua esposa, deixa eu ver aqui, eu não esqueço o nome, Josefa, né, e a filha Carolina. Então, a resistência do Manuel de Freitas é algo sobre-humano, quer dizer, é algo assim que deixa a gente assim muito até estranhado, né, com a figura, como é que ele, além de todo esse sofrimento da perda dos bens, né, dos víveres e também dos escravos, porque eles têm pessoas escravizadas, né, e aí tem uma cena também que mostra um lugar onde há um tráfico de escravos, né, de pessoas escravizadas, acaba a gente repetindo esse modo de falar, né, mas pessoas escravizadas, muitos africanos, e também num capítulo vai narrar justamente como era o tratamento, a situação em que essas pessoas viviam na senzala. Né? E aí o Manuel de Freitas, além disso, ainda tem que enfrentar uma situação que é a de trabalhar de uma forma, que era carregar pedras, né? Carregar pedras para aquelas ajudas que o governo dava em tempos de seca, em situações desse tipo, e ele mantém até o final, né, a sua
sua resistência, a sua fortaleza, né, a sua força, e nos deixa assim realmente um tanto como é que alguém consegue chegar a esse grau quase de estoicismo, né, uma ataraxia, uma pessoa quase que indiferente a tudo isso. Embora a gente veja que tem uns momentos em que ele quase que explode, né, que ele chega a vias de fato, mas né, mantendo essa visão né, muito centrada, muito resistente. Mas é interessante, né? Mas quando você percebe os outros personagens que estão à volta dele, né? Aí você vai perceber essas outras fragilidades humanas que o Manuel de Freitas não tem, né? E aparentemente não tem. Mas você vai perceber isso na mulher, na filha, no Inácio da Paixão, né? Que é um dos não sei se parentes dele, que vai inclusive para o norte, né? Que também é outro tema que vai aparecer, que é esse tema da migração para o norte. E tudo isso diante dessa situação, né, que é a fome, a seca e a miséria. Mas é digno de impacto, né? Quando você percebe as cenas que o Rodolfo descreve, cenas assim que são terríveis, né? Cenas de canibalismo, né? Cenas de pessoas que estão numa condição quase como um zumbi, né? Diante da fome, da seca. E assim, são várias questões que nos vêm à mente quando a gente percebe né, essa figura do Manuel de Freitas, que é bem enfocado aí pela É, tua pergunta, né? o romance, inegavelmente, né, o romance é naturalista, é uma das bases aqui do naturalismo no Ceará, né? Mas a gente percebe, abunda, né, é bem abundante essa questão da linguagem naturalista e das imagens que ele cria. Mas a gente percebe alguns quadros românticos, né? Você mencionou a filha do Manuel de Freitas, que é a Carolina. Carolina, inegavelmente, não tem como não lembrar da moreninha do Manuel de Macedo, né? O nome da personagem é Carolina. E a Carolina daqui da Fome, ela também é muito romantizada, né? Ela é tratada como, tal qual aquelas mocinhas dos romances românticos, né? E aí, As paixões, né? Inalcançáveis, né? paixões, Não se realizam. paixões inalcançáveis e assim, por essa perspectiva também, o romance pode ser lido como uma obra de transição, né? Uma vez que também lá no Rio de Janeiro estava sendo lançado o Cortiço no mesmo ano, né, 1890, e a gente vai percebendo também a fórmula que tem lá no Cortiço, tem aqui, né? Esse explorador, quando ele chega em Fortaleza, que vai explorar os flagelados da seca, também João Romão, né? Está na fórmula do romance francês também, lá, Germinal, do nosso queridíssimo Zola. Né? Então a gente vai percebendo que, às vezes, a força da fórmula faz com que a narrativa. Ei, Igor, um abraço. Bem-vindo todos e todas aqui. Né? Então, o que acontece? Força a narrativa né? a entrar naquele quadro né? que a gente vai percebendo. Então, você falou aí, eu fiquei imaginando, né? Visualizando o Manuel de Freitas, essa questão hercúlea, né? Essa força que ele tem, mostra também o domínio da natureza, né? Ele está quase animalizado, mas ele consegue ainda assim dominar a natureza naquele momento, naquela cena que ele mata a onça, por exemplo, né? E prevalece ali a inteligência humana e a agilidade do pensamento do homem. E de novo, né? Não tem Além como das virtudes, né? além das virtudes. E, de novo, não tem como não lembrar de Euclides da Cunha, né? Quando ele diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, quando ele diz que o sertanejo é um Hércules quasímodo. Então, dá para Uhum. encaixar perfeitamente aí nessas cenas que envolvem o Manuel de Freitas, que é o protagonista do romance que a gente está discutindo. Para quem chegou agora, é o romance A Fome. Né? Franzé, eu queria pensando aqui, né, essa questão do romance ser dividido, a narrativa ser dividida em três partes, né, Êxodo, a Casa Negreira, né, eu queria que você, se puder, assim, situar, né, essa questão em alguns momentos a gente vai vendo como um quadro mesmo, como uma pintura, né, a forma que o Rodolfo Teófilo vai pintando essas cenas, né? É muito cinematográfico, apesar de não termos ainda o cinema, né? A gente não tinha constituído aqui no Brasil o cinema, acho que nem na França ainda, né? Os irmãos Lumière. Então eu queria que você, se puder, fazer esse link aí. Será se
o Rodolfo Teófilo está trazendo isso, né, de uma outra dimensão. A gente sabe que ele participou da padaria espiritual, mas foi da segunda leva, que tinha também pintores. Mas aí, como é que você vê essa obra do ponto de vista da imagem, né, a narrativa do ponto de vista da imagem? Esse falatório meu todinho foi só para chegar a essa pergunta. Bem, é uma pergunta bem provocadora, porque o que a gente percebe é que boa parte dessas cenas foram vivenciadas, né? O Rodolfo teve, né, essa proximidade, esse contato, porque ele, além de viver numa região mais afastada da capital, né, que é justamente ali na Paisara, ele teve o contato por conta das levas de imigrantes, né, por todos os processos que aconteciam, né? Por exemplo, no período da sedição de Juazeiro, a casa dele foi invadida, né, pelos jagunços que vinham, né, da região do Cariri, e justamente naquele período em que havia um conflito, né, muito forte, e ele viveu, né, aquele período de 1878, que a gente falou que é a seca, né, mais terrível, e quando milhares, né, de pessoas vieram para Fortaleza, né, por conta da seca e por conta da fome, e depois por conta da varíola, né? Então ele, além de presenciar essa migração, né, em massa para Fortaleza, ele também testemunhou a questão da peste, né, porque ele além de produzir uma vacina semelhante a que o Jenner, né, produziu na Europa para o pessoal que estava com varíola, então ele teve esse contato com as pessoas que estavam passando por essa situação. Vale lembrar aquele dia dos 1.000 mortos, né, em Fortaleza, em que 1.000 pessoas morreram em apenas um dia, né? A gente está vendo a situação da pandemia, né, a crise, né, que estamos vivendo. E em Fortaleza, é apenas um dia, a varíola levou 1.000 pessoas, né? E aí foi o cemitério já estava, né, abarrotado e as pessoas tinham que ser enterradas, né, de uma forma imediata, porque isso causava, né? Então o Rodolfo teve contato tanto com essa situação, né, com aqueles que vieram das cidades do interior por conta da seca, com as pessoas que sofreram com a peste da varíola, e também vivenciava porque conhecia muito bem os trâmites políticos, né? Então ele era muito informado, estava sempre escrevendo para os jornais e acompanhando, né, todas as situações, as transações, né, as atitudes do governo, e também sendo atacado pelo próprio governo, pela sua vacinação que ele fazia, né, do próprio bolso, né, sem nenhum apoio, e até com ataques. Então o Rodolfo tinha essa vivência, né, que a gente considera que, eu acho que o que tem mais forte, né, na literatura dele, é conseguir transmitir de forma crua, né, e aí a gente tem que entender isso. A literatura do Rodolfo é uma literatura verdadeira, crua, e que tenta mostrar como uma fotografia da realidade. Ou seja, ele não romantiza, embora tenha, né, momentos em que isso apareça, mas ele não romantiza a situação, né, e as imagens que ele, de modo, vivenciou, testemunhou, inclusive pelas narrativas das pessoas que sofreram, que passaram por toda essa situação terrível que foi o final do século XIX até o início do século XX, né? Porque a varíola ela agraçou até 1906, né? Então, o Dia dos 1.000 Mortos, o descaso político, oligarquias, né? Então, é a necessidade de ajudar a população, como hoje a gente também está vendo, né? A gente está vendo essa mesma situação das pessoas impossibilitadas, né, de trabalhar, dificuldade por conta da necessidade, né, do lockdown e tudo isso que a gente está vivenciando. Você imagina isso naquela época, né? Uma peste que ninguém conhecia, né? A varíola não se conhecia quais os mecanismos, né, para diminuir o contágio. E, além disso, numa cidade que era pobre, né, uma cidade pequena, Fortaleza, então, era quase que uma vila, né, não era essa cidade, né, que quase uma metrópole, né, que hoje a gente enxerga, e com toda a incompreensão e o negacionismo que também reinava nesse momento. Então, essas imagens que o Rodolfo... Nesse sentido, a gente diz que a palavra é a pintura, né? É a pintura do real sem necessidade de tintas, né? De cores, né? Talvez só a tinta da caneta, do pincel, da pena, né? Mas que transmite justamente esse quadro, né, complexo, né? Porque a gente vê a complexidade, porque são muitos temas envolvidos, são pelo menos 3 histórias paralelas, né? Que é a história do Manuel de Freitas, a história da Felipa, né? Que é escrava,
escravizada, né, no caso, escravo como está no texto, a história do Inácio da Paixão, a história do comissário Arruda, né, que é o espertalhão que quer se aproveitar. Então, ele cruza essas histórias e traz essas temáticas todas que ele, né, testemunhou nesse período. Eu acho incrível, né, a verdade que ele passa, né, nesse sentido. Sem muita retórica, floreios e coisa do tipo. O nome do primo dele, né, como você disse, que é Inácio da Paixão, você falou, né, que é parente, realmente ele é primo, né, ele é primo do Manuel de Freitas. Francisco, de acordo com a narrativa, né, a primeira parte chama-se Êxodo, então não tem como a gente não fazer o link já com aquela questão bíblica, né, com a questão do segundo livro bíblico. A gente vê também muitos links que ele faz com a mitologia grega, né, aquela cena quando ele está andando na mata em busca de água, e ele encontra uma mulher sendo comida viva ainda por urubus, né? Aí ele automaticamente relaciona a Prometeu, né? A diferença é que Prometeu estava acorrentado e ela tinha outra corrente ali, que era a fome, né? No caso dela. Vez por outra a gente está lendo e a gente se depara com uma imagem da mitologia grega que ele traz. Ele traz a ideia do Tântalo, né? Ele traz a ideia aí de Prometeu e outros links mais que ele vai fazendo, quer com o discurso bíblico, quer com a mitologia grega, né? Eu queria falar um pouquinho, ir nessa direção, se você quiser comentar o que eu falei, eu lógico. Separei alguns trechos. Separei alguns trechos. Eu também. Uma leitura rápida. Também separei. Não, desculpa, pode falar. Pronto. Pode falar. Não, aí eu separei alguns trechos para a gente visualizar alguns pontos, né, específicos dessas questões que a gente está tratando, que eu acho que é extremamente, né, para quem não leu ainda, né, para ter esse desejo, né, de conhecer a obra, de ler a obra. Mas se você quiser começar, já... Não, eu vou querer que você realmente comece, né? Eu ia sinalizar depois disso, que nós lermos os trechos escolhidos, que a gente já fosse para uma outra dimensão da obra, né? Que as outras obras que se basearam, por exemplo, nesse romance A Fome. Tá? Mas primeiro vamos ver um pouquinho essa linguagem do Rodolfo Teófilo. Pode ficar à vontade, Franzé. Então, o primeiro trecho é justamente do Êxodo, né? Do primeiro capítulo, porque são 3 partes, né? Êxodo, a Casa Negreira, Misérias e o epílogo, né? E aí, em cada uma dessas partes, a gente tem vários capítulos. Esse primeiro capítulo aqui do Êxodo, ele vai dizer o seguinte, né, já fazendo essa ambientação, essa contextualização. O mês de dezembro é sempre quente na província do Brasil, mais próxima do Equador. Mesmo no litoral, que é bafejado pelas brisas do mar, os dias são calmosos, a temperatura, a sombra chega às vezes a 33 graus centígrados. Foi na tarde de um desses dias, no ano de 1877, o ano da fome, que na Jacareacanga, um dos arrabaldes de Fortaleza, arranchava-se à sombra de um cajueiro uma família de retirantes. Depois das torturas de uma viagem de 100 léguas, vinham aumentar a onda dos famintos. Sentado em um touro de madeira, na primeira manhã, em frente ao rancho, meditava um homem de pouco mais de 50 anos, era o chefe da família. Profundamente triste, olhava para os alojamentos dos companheiros de infortúnio, abrigados também à sombra de árvores. A fome, como cortejo das dores, não pudera apagar o traço daquela camação. Aquela carnação, né, na verdade. A musculatura estava reduzida, mesmo assim ninguém duvidava que os braços daquele homem pudessem suster um touro pelos cornos. A caixa torácica bastante larga e bem conformada guardava os órgãos mais importantes da vida, sãos e vigorosos. Naquelas formas não havia um traço que não denotasse virilidade. Os tons de tristeza, carregando-se até aos matizes da nostalgia, assentavam mal naquela figura máscula. O gigante, entretanto, absorvido todo em desvendar o futuro, meio desalentado, deixava as tristezas, que havia escondido dentro da alma, saírem e se colocarem à sua frente. Era digna de reverência a postura meditativa do retirante a procurar seguir as miragens que fugiam da imaginação afora. Era o Manuel de Freitas, né? Já tinha chegado, né, desse êxodo, né,
de 100 léguas e meditava justamente contemplando todo esse sofrimento e tudo aquilo que estava por vir, né? Dessa situação, né, miserável, né, dos arranchados, das pessoas que tinham acabado de chegar em busca de algum tipo de alento, né, diante da seca. E aí a data, né, 1877, né, como a gente disse, que são os três setes, 77, 78 e 1780, né? Os setes aí desses 3 anos que vão ser terríveis, né, para a população, não só do Ceará, mas do Nordeste, né? Esse é um primeiro trecho que eu separei. Quiser comentar, tiver algum... Não, vou linkar com o comentário que eu fiz anteriormente, logo no início da nossa live, né? A gente é meio que, a gente funciona como se fosse um voyeurismo mesmo, né? Só que a gente não nos é dada a chance de não participar disso. O narrador nos coloca no cenário, né, na cena do crime, e a gente testemunha aquilo, né? Não tem como a gente suavizar nesse sentido. E aí, quando você traz esse início do romance, a gente vê quase, é bem cinematográfico mesmo, né? Como se fosse uma janela que vai se abrindo, aquela coisa dos quadros de Magritte, né? Que a gente vai percebendo essa possibilidade de, acompanhando o pensamento do Manuel de Freitas, já cansado, mas ao mesmo tempo o narrador desvia para a musculatura, por exemplo. Aí o narrador já nos faz inferir que eis ali um homem forte, capaz de segurar um touro. Aí, depois a gente lendo a história vai ver que ele vai se deparar com a onça, né? Aquele cenário todo que a Sim. gente já ilustrou. Então, assim, o comentário que eu tenho a fazer sobre o que você trouxe nesse excerto, nesse momento, é esse. Se quiser comentar o É, comentário, fica à beleza. vontade. Se percebe aí os dois aspectos, né? O aspecto da natureza, né? Que é o vigor físico, né? A força, embora, né? Com todo o sofrimento já da situação, e do outro lado o vigor espiritual, né? Digamos assim. Ele fala em virilidade, mas aqui a gente amplia o conceito de virilidade para abarcar todas as virtudes que a gente pode dizer que o Manuel de Freitas apresenta na obra, né? Ele tem a honestidade, a generosidade, ele tem aquela coisa do sertanejo de não querer se sentir humilhado, né? Não querer se sentir numa condição inferiorizada. Então, constantemente ele denota essa força de enfrentar, né, todo tipo de dificuldades para tentar garantir o sustento da família da forma mais honesta possível, né, sem necessidade de usar da violência contra ninguém, sem necessidade de usar da esperteza, né, contra as pessoas que estão na mesma situação que ele. Então você vê todas essas virtudes, né, que a gente reconhece, né, no homem do sertão, né, de que ele está muito atrelado à natureza, né, ele está muito ligado, ele é tão forte quanto a força que a natureza transmite, seja a força no aspecto mesmo do período em que a natureza se revigora quando no pós, né, o período da seca a gente tem o inverno ou as chuvas que revigoram, né, há um renascimento, né, total, quanto no próprio período da seca, né, quando a gente vê pessoas que enfrentam, né, as situações mais difíceis, conseguem viver em meio à seca mais terrível. Né? Ou seja, a última coisa que um sertanejo quer é sair da sua terra, né, sair da sua região. Ele deixa até as últimas consequências para não ir. Né? Basta lembrar, né, o poema do Patativa, né, sobre a triste partida, né? Por que, né, triste a partida? Porque, na verdade, esse homem está profundamente enraizado, né, nessa terra que ele sobrevive, da qual ele sobrevive e a qual ele tanto ama. Né? E ele também apresenta essas marcas, né? Aquelas mesmas marcas que a gente encontra na terra seca rachada, né? O homem também, embora rachado, seco, né, magro, né, mas ainda mantendo essa força, né, essa resistência, esperando que venha, né, algo que possa lhe revigorar, fazer com que ele renasça, né. Isso a gente já conhece muito bem, né, quem vivencia, né, essa experiência da vida do sertão já sabe muito bem o que, é que a gente está falando. Uau, Franzé, que relação que você fez aí do solo rachado com a alma, né, do homem esperando a chuva também. Ele está fragmentado, né? Ele está esperançoso, mas ele também está fragmentado. É, Franzé, você tem o trecho?
Você Sim, selecionou um outro trecho? que é justamente o trecho Eu ainda, do eu A ainda, Casa Negreira. eu ainda estou viajando com a relação que você fez aí, sabe? Mas vai lá. A parte literária não é bem a minha área, né? Eu sou apenas mais um leitor, né? Hum, A minha área é mais da filosofia, então às vezes a gente dá umas filosofadas, né? A gente faz como o Matuto do Sertão, né? Para não dizer que a gente filosofa, a gente fica matutando, né? Matutando em cima dessas palavras aqui do Rodolfo, e que são muito fortes, né? Então eu peguei o capítulo 3 da parte, né, da segunda parte, que é a Casa Negreira, que eu acho que também traz esse outro aspecto, né, que é o aspecto do lado da vivência, né, das pessoas, né, negras aqui no Ceará. Inclusive, se eu não me engano, tem ou já aconteceu, ou ainda vai acontecer, com a Cícera Nunes, né, uma live sobre que história é essa de que não existem negros no Ceará, né, uma live com essa temática, não sei se é do Negré, então eu queria aproveitar até para enfatizar isso, né. E aqui o Rodolfo traz, né, essa marca, né. Ele vai dizer o seguinte: a senzala era um grande telheiro no quintal da casa de Prisco. Um vão só, sem compartimento, sem ladrilho e aberto dos lados e ao sol e aos ventos. O teto era sustentado por muitos esteios fincados no solo, os quais também serviam para armadores de redes. Escravos e escravas comiam e dormiam juntos. Nem um tabique separava os dormitórios. Ele, né, faz essa narrativa descrevendo a situação, né, física e espiritual das pessoas, né, dos escravizados aqui. Viviam numa promiscuidade abjeta, tendo por menagem apenas o quintal da casa. Na consciência da sua degradação moral, de seu aviltamento com caráter rebaixado, na convivência das cozinhas, o pudor embotado pelos castigos corporais. Entregava-se a crápula com um cio de porca. Filipa, antiga escrava de Freitas, e as companheiras foram recebidas na senzala com especial deboche. Eram mais 3 mulheres para Saturnal. Felipa, que era de uma honestidade admirável, cuja vida de donzela, de casada e de viúva não tinha sido maculada por um pensamento desonesto, horrorizou-se com aquele meio, com a convivência que ia ter. Alguns ditos obscenos do rude vocabulário da canalha, atirados pelos devassos da senzala às raparigas recém-chegadas, deram-lhe uma ideia perfeita da imundície moral que reinava ali. Não havia meio de separarem-se daquela onda podre, de saírem daquela esterqueira. Procuraram, entretanto, afastar-se, evitar quanto possível o seu contato. Tristes e envergonhadas, foram se esconder a um canto. O seu retraimento desagradou aos veteranos da senzala. Compreenderam que queriam evitá-los e puniram o atentado de um modo cruel. Cercaram-nas e romperam com uma vaia estúpida e indecente. Ditos e gestos obscenos, acenados com um desabriamento de prostituta devassa e bêbada. Ofendiam o pudor das castas filhas do sertão. Certos da imunidade, patentearam-nas até cansar. Responderam-lhes os insultos com lágrimas, deixaram-nas quando no monturo não havia mais lixo a revolver. E aí tem a situação da Felipa com a filha, né? E durante todo o romance ela acaba ela perde, né? Ela fica demente por conta dessa busca pela filha que desaparece, né? Levada. E aí no final, né? Do romance, né? Fica aquela esperança de reencontrar a filha. Então só esse pequeno trecho para a gente ter uma ideia de como é que o Rodolfo descreve essa situação e essa condição, né, das pessoas que eram escravizadas, né, no Ceará nesse período, né, ainda vale lembrar que aí é pouco depois, né, da abolição, entre aspas, né, e um pouco depois da República, né, 1890. Em 84 no Ceará a gente teve, né, aquela se diz que foi uma abolição, né, não dá para a gente dizer isso com todas as letras, né? Depois, em 1888, a gente tem a abolição nacional, que também, né, deixa muito a desejar, né, acaba sendo uma pseudo-abolição. E aí a República, que deveria ser a esperança de uma mudança, de uma transformação do país, mas lega
né, as pessoas negras e principalmente os descendentes dos africanos que aportaram aqui, né, numa situação de abandono total, né, e descaso, e até hoje, né, vivenciando ainda esse tipo de sofrimento, seja pelo o trabalho, né, um trabalho praticamente escravizado que ainda vivemos, seja pelo racismo, né. E aí eu queria só enfatizar esse trecho, né, como é que isso reverbera, né. E assim, uma república que veio por meio de um golpe, né? Também. Então não Exato. poderia, não Lembrando que poderia os ser. golpes, né, O brasileiro parece que é mestre, né? O brasileiro político é mestre em dar golpes, né? Franzé, interagindo aqui com o pessoal, o Léo fez um comentário, né? De que ele está impressionado com a grandeza, né, do Rodolfo Teófilo, por ele, além de grande escritor, a batalha que ele travou contra a varíola, né, desenvolvendo a própria vacina também, da maneira era dele, lógico, abolicionista, né, e pela libertação dos escravos, né? Então, assim, pelo comentário de Léo, a gente percebe que a gente está falando de alguém amplo, né? De alguém é, que tinha um projeto, né, para o país, né? E esse projeto era através da saúde e através da educação, porque o Rodolfo Teófilo também foi professor, né? Ele foi professor e ele foi também perseguido como professor. Gente, parece que a gente está falando de 2020, nordestino, né. 2021. Uhum. Ele foi. Aí colocaram para ele dar uma matéria que ele não dominava, que era latim, sendo que ele era lotado, né, com outra disciplina. E aí ele, na verdade, a intenção do governo nacionalista era enfraquecê-lo, e aí ele pede demissão e vai se entregar de vez à vida farmacêutica. Que bom, né? Que bom Alex, porque tivemos um grande pesquisador na saúde. Oi, pode falar. só para lembrar, quem quiser conhecer mais sobre a biografia do Rodolfo, né, todas essas facetas, escritor, cientista, historiador, poeta, abolicionista, né, farmacêutico, criador da cajuína, né, porque muita Criador gente da não sabe que o cajuína. Rodolfo criou a cajuína, mas e tudo isso a gente encontra numa biografia que é um dos nossos maiores biógrafos do Brasil, que é o Lira Neto. Ele escreveu uma obra que também é até difícil encontrar, mas eu tenho aqui, que é O Poder e a Peste, né, que trata justamente dessa figura multifacetada que é o Rodolfo. Tem alguns livros aqui, né, também que é da, da, da minha biblioteca particular, né, acerca do 15, né, que todo mundo já... Mais alguns aqui, só para a gente fazer referência, né, para lembrar que é uma biblioteca ampla, né, muita coisa. A Sedição de Juazeiro, né, que é uma obra que eu acho que para quem é do Juazeiro é importante ler, conhecer. Ela foi publicada novamente, né, depois de esgotada, não tinha mais nenhuma edição, mas ela foi publicada justamente naquela leva dos, se não me engano, dos 100 anos, né, de Juazeiro, coisa do tipo. E foi uma série de obras publicadas, a Sedição de Juazeiro também está junto. É interessante, né? Você ter mencionado a biografia do Lira Neto, que realmente é um grande biógrafo, né? O Lira Neto é um grande cearense também, e que biografa divinamente bem, né? Biografou Maísa, biografou Padre Cícero, biografou o samba, O né? samba, A história do samba, isso. Então, assim, que bom que você lembrou. Eu estava pensando em dizer, mas você sabe, o pensamento ferve, né? E a gente vai fazendo outras conexões, outras a sinapses. gente, você perde, a gente pega aqui. Ele vai passando, a gente Perfeito, pega aqui. perfeito. Franzé, se tiver mais algum trecho, certo? Ou então eu queria ler uns trechinhos, né, que eu também selecionei, para a gente ver como é que ele transita entre as linguagens, né? Como às vezes Uhum. ele encara ou coloca como se o ser humano, em especial o ser humano, os personagens do romance A Fome, seriam quase ventrílocos também na mão de Deus, né? Porque vem essa peste, que é a seca, mas o ser não tem escolha, né? A não ser migrar. E nessa migração a gente vai acompanhando, a morte é a grande companheira do Manuel de Freitas aí, né? Porque ele está sempre se deparando com a morte, está sempre se deparando com a degradação física e moral dos seres. Aí eu queria ler alguns trechinhos que eu achei interessante, da Pronto, parte Êxodo, pode ser? Ó, pode é, ser. Isso eu vou só mostrar essa capa aqui. fique à vontade. No capítulo 3, né, da parte Êxodo, ele diz bem assim:
o cenógrafo mudara o cenário. A fome com todas as suas dores e a morte seguida de todos os seus espectros haviam desaparecido do palco. Agora, das sombras hediondas emergiam místicas visões. Né? Essa cena é exatamente no momento em que Josefa está rezando, né? Ela está pedindo com muita fé que o marido volte, porque ele saiu para caçar água e caçar comida, né? E o marido volte com alguma coisa, né? E realmente ele chega, então essa cena ela é interrompida com a chegada dele e ele traz ali a onça que ele acabou de matar, né? Então a gente vai percebendo como ele traz também essa linguagem do palco e coloca os personagens como se fosse mesmo uma peça teatral e o grande diretor dessa peça é Deus, né? Então as personagens não fogem dos seus destinos, de acordo com o que eu pude relacionar. Quer comentar essa parte? A gente pode até fazer um paralelo com a tragédia grega, né? Alguns aspectos, né, que ele mostra essa coisa inexorável, né, do destino, né, que fatalmente, né, arrasta, né, todos, independente da sua força, né? Mesmo que o Manuel de Freitas tenha todo esse vigor, essa virilidade, mas ele também é arrastado, né? Mesmo que até as últimas consequências resistindo, né? Mas ninguém consegue escapar a essa sanha, né, da fome, da peste, né? São forças da natureza, que são forças inconscientes, né, forças irracionais, e que acabam tomando todos de assalto, né? A sociedade como um todo acaba sendo vitimada, né? Como a gente percebe. E além dessas, né, que são as naturais, tem aquelas que são fruto da moralidade humana, né? Que é a corrupção, né? Que no caso aqui do comissário Arruda, né? Ou do Prisco, né? Que é o dono que é o traficante de escravos, né? Então são os outros males, né? Que assolam essa sociedade, que não são como as forças da natureza, né? Inexoráveis, porque na verdade são fruto de uma escolha voluntária, né? Mas que também são males que, digamos assim, colocam todos, né, numa condição de sofrimento, né? E aí a gente vê aí como o Rodolfo não deixa nenhuma lágrima que não seja revelada, né? Ele mostra todos os sofrimentos que essa população, né, viveu, seja diante da seca, diante da varíola, diante da fome, seja diante da corrupção, do abuso, né, da ambição. Então tá tudo, né, essa imagem aí, né, infernal, né, que a gente pode contemplar na obra do Rodolfo é bem crua, né, não tem meias palavras. Eu acho isso bem, bem interessante, essa veracidade que ele passa, né? Ah, perfeito, mas cada comentário que você faz, assim, a gente faz um monte de ligações, sabe? Um monte de relações é, referente a isso, né? E aí, eu queria, né? Ah, Alex, Oi, meu filho. tem só um outro detalhe que eu tinha esquecido também de apontar, que é em relação a, se eu não me engano, ao Inácio da Paixão, um aspecto que eu esqueci de falar, que também é outra miséria humana, que é a questão do jogo, né? O vício desesperado pelo jogo, que tem toda uma cena, né, dele perdendo dinheiro e buscando mais, tentando, né, resgatar aquele dinheiro que ele tinha perdido no jogo, até que no final ele tem que ir para o Pará, né, digamos assim, para tentar se livrar. Mas lá no Pará também vai ser alvo do abuso, né, alvo da exploração. Então, são mais elementos que vão aparecendo. Eu lembrei até do Dostoiévski, né, tem aquela obra O Jogador, né, que trata justamente dessa questão, né, do vício do jogo, que é outra. O Rodolfo era um cara um tanto moralista, né, ele era muito radical nessa coisa da moralidade. Mas assim, um moralista com boas, não digo boas intenções, né, porque de boas intenções a gente já sabe, né, mas ele tinha uma moralidade muito rígida, mas ao mesmo tempo ele era muito comiserado, assim, tinha uma compaixão, uma solidariedade, né, que é digno de nota, né? Não é aquele moralista que fica, né, acusando, né, como a gente vê hoje os vários moralistas, principalmente religiosos, mas é aquele que tenta encontrar o melhor do ser humano e tenta fazer o melhor, né? Tenta fazer o que é possível. Só para fazer mais um link, e quando o Rodolfo fez a vacinação no Ceará,
ele, do lucro, né, da farmácia dele, ele tirava o dinheiro para mandar pelo correio a vacina para vários municípios do Ceará do próprio bolso, para extirpar a peste da varíola. Quer dizer, existe coisa mais, né, uma compaixão, uma moralidade mais digna de nota do que essa, né? Não apenas um moralista de, de gabinete, né, como se diz por aí, né? E o Rodolfo tem esse aspecto aí que é muito interessante, que perpassa na obra, né? Tem um comentário aqui do Emerson. Antes do comentário, eu vou só fazer um link com o link que você fez, Franzé. É, o Rodolfo Teófilo teve também, ele foi bombardeado, né, pela imprensa da época, vários mitos, né, várias posturas negacionistas sobre a vacina, Claro. inclusive acusando de ter matado criança, né, de a vacina ter matado crianças, sendo que essas crianças morreram de outros males, né, e Como também... hoje, né, como hoje a gente está vendo essa relação com a vacina, né? Exatamente, né? Como hoje a gente está vivendo, e chegou um tempo que o grupo, né? O grupo lá ligado a Nogueira Scioli conseguiu manchar tanto essa imagem dele que proibiu que a vacina fosse distribuída no Ceará, mas outros estados estavam importando, né? Então qualquer semelhança, né, com a atualidade, com a realidade atual, realmente assim, né, é gritante. Um outro, Assim. É, um outro oi, detalhe, Alex, sobre essa questão da vacinação, é que o Rodolfo era um cientista, não era um cara religioso, né? Ele até criticava um certo misticismo que ele via, principalmente, né, por conta da religiosidade popular, mas ele também utilizava-se disso quando ele ia vacinar. Ele ia para aqueles arrabaldes, né, aquela região que ele chamava das areias, e uhum, ele levava um espinho de laranjeira, né, e ele dizia, olha, isso aqui é o espinho que foi tirado, né, de São Sebastião. E com esse espinho você vai se curar, né, dessa doença que está vindo aí, dessa peste, porque São Sebastião é o protetor, né, contra a fome, a guerra e a peste. Eu estou fazendo que a minha paróquia lá onde eu, né, partilhava, né, lá na Pajuçara, era justamente São Sebastião. E o Rodolfo fazia essa referência a São Sebastião, né, para dizer, olha, esse espinho que você vai receber é do espinho de São Sebastião para lhe curar dessa peste. Então essa esperteza didático, e o respeito com as pessoas, né, com a religiosidade das pessoas, inclusive para salvá-las, né, e exatamente, não para né? abusar delas como muitos fazem hoje. Bastante didático, inclusive, né? Não nos esqueçamos que ele, né, foi professor, então ele utilizava essa possibilidade para chegar no povo que ele mesmo questionava. Por que adianta? A elite, vou chamar aqui de elite, né? A elite está vacinada, mas o povo mais pobre, que está mais propensa a contrair a doença, não está vacinado. Então ele foi realmente um homem grandioso, como disse o Léo no comentário também aqui. Franzé, o comentário do Emerson é um pouquinho longo, né? É medianamente longo. Posso lê-lo? Pode? Olha só. Deve? Zola, no Senso do Real, menciona que a imaginação do romantismo se opõe à realidade do realismo naturalista. Ou seja, o realismo se opõe ao romantismo, né? No sentido da imaginação. Ao mencionarem que há certo teor de idealização na criação de algumas personagens e situações. Vocês consideram que há uma tendência na obra a reunir essas duas concepções? Essa é a pergunta. Aí ele continua, eu acho que a gente pode responder. Não, vamos ver, parece que ele faz um link. Ó. Iniciei a leitura algumas vezes e não pude continuar. E quero ler em algum. Não estou conseguindo acompanhar porque o comentário some. E Eu estou tentando ver quero aqui. ler em algum dia. Mas do pouco que li da obra, lembro que me chamou a atenção a linguagem. Uma linguagem fortemente naturalista, mas ainda em rebuscamento. Vocês concordam? Então ele faz duas perguntas, né? Aquela relacionando a concepção, né, que Zola tem sobre o realismo, confrontando com o romantismo. Há uma tendência na obra de reunir as duas concepções? Pronto. Você acha que a obra consegue reunir as concepções naturalistas
realistas, naturalistas e românticas, Franzé? O que você acha É sobre uma isso? pergunta, é uma pergunta interessante, porque assim, o que eu percebo que há uma idealização do ponto de vista da moralidade, né? E ao mesmo tempo ele tenta apresentar esses aspectos, né, naturais, esses aspectos mais crus da realidade, e tenta fazer esse confronto, né? Parece que há um confronto natureza, né, e espírito aí, como duas instâncias quase que extremas, né? Mas ao mesmo tempo me parece que na obra, a obra do Rodolfo tem um caráter de tentativa de tanto de idealizar, mas de moralizar todos esses processos, né? Todos esses acontecimentos que ele narra. O Rodolfo foi muito criticado, né? Porque não viam ele como um grande escritor, como um escritor sofisticado, tanto pela linguagem, né? Quanto pela muitas vezes ele até utilizava termos um tanto científicos, né? Existia um certo cientificismo na obra dele que também era muito criticado. E ao mesmo tempo por essa coisa muito cru, né? Ele joga as coisas de uma forma assim muito sem muitas mediações, né? Mas eu acredito que sim, há uma idealização e uma tentativa de, digamos, de romantizar em alguns aspectos, principalmente nesses aspectos mais morais, né? E mais ligados ao homem, né, enquanto um ser capaz de livre-arbítrio, né, parece que ele tem esse aspecto aí que o Rodolfo quer enfatizar, mas ao mesmo tempo ele ainda tem esse outro aspecto que é o aspecto do destino, né, da natureza, que é o que arrasta o homem também para uma condição quase que animalesca. Então, eu vejo uma tentativa de equilíbrio, não vejo o equilíbrio, mas uma tentativa do Rodolfo de promover esse equilíbrio, e aí, de certo modo, ele acaba sendo um herdeiro, né, de alguns aspectos aí do romantismo. Mas já um tanto, como é que eu posso dizer, tá me fugindo a palavra agora que seria a mais adequada. Mais desencantado, né? Ele é um romantismo um tanto desencantado, né? Não tão, né? Mas enfim, não sei o que, se você teve a mesma impressão ou se como é que você vê essa questão, Alex? Então, eu concordo com o que o Emerson falou, né? Sobre a questão do texto isolado, a própria obra conseguir ter quadros românticos ali, como eu falei anteriormente, sobre a própria personagem Carolina, que é a filha do Manuel de Freitas. O próprio Manuel de Freitas, a forma como ele é abordado em alguns momentos, né? Mas eu penso também sobre isso porque a obra é de 1890, ou seja, está no bojo do naturalismo, né? Já tem 9 anos que foi publicado o Mulato, que é a primeira obra naturalista. Só que a obra está retratando um período romântico, né? Assim, se a gente for pensar cerca de 77, 1877, é um período em que e eu não sei se foi isso. Eu preciso estudar melhor a crítica genética, digamos assim, dessa obra, mas eu não sei se ele quis isso, ele quis trazer a linguagem do período, né? Embora seja fortemente naturalista, como o Emerson coloca aqui. E eu já vou fazer o link com a segunda pergunta dele, pode ser? Vocês têm mais propriedade do que eu para fazer essa análise, né? Não, Eu a estou gente. mais aqui na condição de um apaixonado pelo autor, né? Pelas questões que ele trata, e aí às vezes eu não consigo dar conta realmente dos aspectos mais dos movimentos literários e das especificidades, mas eu acredito que a minha leitura, né, como eu vejo, vai por essa linha. Franzé, Você pode. nem se faça de rogado, viu? Existe uma obra artística, a obra ela é livre para ser lida, interpretada e apreciada por qualquer pessoa, qualquer leitor, e nós temos testemunhas aqui, viu? De que você está dando um banho aí de referências literárias. Então, deixe disso. Quero ver depois. Eu quero ver depois quando o Emerson, né, tiver lido, né, porque ele começou, mas ainda não, né? Qual é a análise dele, né? Eu também quero saber porque vai agregar justamente na minha leitura também, vai ajudar. Assim como você, né, Alex, que já está fazendo isso, quase que por minha conta, né? Porque eu acho que você não estava na vibe para ler o Rodolfo nesse momento, né? Não, mas assim, é uma surpresa, sabe? É uma surpresa quando a gente se depara com aquela linguagem, com aquele cenário, né? Eu fiquei todo o tempo pensando na linguagem do cinema mesmo, né? É porque essa obra precede o cinema. E eu queria linkar com a segunda pergunta do Emerson, tá? A pergunta dele é mais no campo da linguagem.
Ele diz assim: uma linguagem fortemente naturalista, mas ainda intensa em rebuscamento. Vocês concordam? Eu gostaria de começar a responder, Franzé. Tá certo? Pode ser? Pode. Aproveitar e dar um alô aí pro DJ Guga de Castro, né, que está aí também com as saudações terráqueas, né, e já veio aqui o Cariri, gosta muito da região do Cariri. E depois que o Guga de Castro puder, conhecer também o Rock Bar, né? Não sei se ele conhece, que é mais do que um bar, é uma encruzilhada de cultura. Né? Mas, enfim, eu vejo assim esse rebuscamento na obra do Rodolfo. Né? O Rodolfo, ele traz justamente, mas eu acredito que isso se deve até à própria personalidade do Rodolfo, de tentar balancear esses dois aspectos da vida dele, né? Porque ele, de um lado, era uma pessoa muito ligada, né, à questão científica, né, a uma espécie de positivismo, ele era praticamente um positivista, né, por todas as influências que ele sofreu, mas de um outro lado, o Rodolfo também era um cara das letras, né, ele era um cara que gostava desse âmbito literário, né, participou da padaria espiritual, produzia, né, obras não só românticas, né, na área do romance, mas também obras em poesia, né, era um grande poeta, né, não sei se todos vão ver ele como um grande poeta, né, como os poetas que a gente conhece que têm renome, mas o Rodolfo também, né, escrevia uma poesia, inclusive tem uma obra dele chamada Lira Rústica, né, em que ele faz esse resgate dos aspectos mais, digamos, interioranos, né, uma lira que é voltada para o pastoril, para a agrícola, né, para a vida rural. Isso é bem interessante. Então, o Rodolfo tem esse caráter assim um tanto tentativa de conciliação de aspectos, né? Ora mais científicos, ora mais voltados para uma coisa mais rigorosa da ciência, mas de um outro lado também esse aspecto mais idealizador, mais romântico, mais moralizante, né? Também, né? Que isso é uma faceta que aparece constantemente na obra dele, né? E quando ele demonstra, né, a sua bilis, né, ele é muito forte também, muito radical na crítica que ele fazia aos políticos. Ele tem algumas críticas também, né, inclusive ao movimento de Juazeiro na época, né, porque ele estava ligado não diretamente aos políticos, mas à situação, né, rabelistas e aciolinos, né, sei lá como é que se chama, mas aquele conflito entre Nogueira Scioli e Franco Rabelo, né? Então ele se posicionou. Então Rodolfo é um cara que tem esses aspectos aí na sua obra e é muito rebuscado. Né? Ele tenta, né, trazer isso para a sua obra, com certeza. Me sinto contemplado com sua resposta, Franzé. Eu só vou acrescentar um trechinho, né? Tem, eu concordo, a linguagem é muito rebuscada também, né? Às vezes até forçada, né? Mesmo, claro, a gente está lendo a obra em 2021, mas eu percebi isso em alguns trechos, certo? Pronto, Emerson, obrigado. Eu pedi que ele salvasse os comentários, porque vão servir para vários papos depois também, né? Isso e posições sobre a obra. E aí eu queria complementar, Franz, esse rebuscamento, por exemplo. Existe uma cena em que, primeiro, né, o Manuel de Freitas é um transeunte, não só porque ele é migrante, ele é transeunte porque realmente ele está ali, ele se arranja em alguns locais, mas ele sempre sai para caçar alguma coisa, procurar água, caçar comida. E aí tem um momento que ele esse momento aí me lembra muito o Alexandre Herculano lá com presbítero, né? Como é? Eurico Presbítero. Vê, Eurico Presbítero. Eurico Presbítero. O Manuel de Freitas sai para caçar água e aí ele sobe numa rocha e dali ele sobe na rocha esperançoso de que vai encontrar água. Ele não encontra, mas ele vê uma cena bastante bem verde, né? Um oásis ali em meio àquela secura. E aí ele segue em busca desse oásis. Quando chega lá, ele é impedido de passar porque tem uma rocha. Ele não encontra água, mas ele julga que está muito próximo, né? Como se fosse um rabdomante ali. Ele tem o faro de descobrir a água. Quando ele vai passar, tem uma pedra impedindo essa passagem. Então não tem, de maneira alguma, ele consegue passar. Ele sobe nessa pedra e ao olhar para dentro da pedra, ele descobre que dentro da pedra tem água, porque ele faz toda uma leitura, uma percepção, né? É como se fosse como se fosse o próprio instinto, né? Instinto de salvação da própria vida, né?
da preservação da vida. E aí ele olha para a rocha e, em determinado momento, o narrador fala em estalagmites e estalactites. Isso não cabe, na minha opinião, lógico. Para mim, que ficou forçado, porque não cabe naquele momento, sabe? Por uma fresta da rocha que ele consegue ver. Então, fica forçado, na minha opinião. Então, acho que esse rebuscamento que o Emerson aponta, e eu concordo, era mais essa imagem que eu queria trazer, né? Tem outras mais. O Adolfo Caminha, né, criticava muito o Rodolfo por conta desses, né, desses deslizes, né? Porque ele acabava extravasando a linguagem científica para as obras dele, né? E em momentos que realmente não eram, né, necessários ou talvez não fosse o caso, né? E é justamente isso que, de certo modo, a gente pode lembrar o Augusto dos Anjos, né, quando nas suas poesias, né, usa e abusa de termos, né, científicos, de fórmulas, né, bem ligadas à ciência, né, do século XIX, até por conta da moda positivista, né? Então essa moda positivista acaba indo para a literatura também, não só no aspecto do naturalismo, mas tem uma ligação desses autores com esse movimento, né, do positivismo, que também era muito forte nesse aspecto naturalista. E está presente, né, até hoje, de certo modo, uma certa visão, né, dos conservadores e militares brasileiros, né, porque foi essa linha, digamos assim, mais ligada ao positivismo, mais ligada a esse cientificismo, embora hoje a gente esteja vendo negacionistas, né, inclusive no meio do Exército, o Exército que era tão reconhecido como um lugar de educação, né, de tecnologia, e hoje a gente vê uma crise, né, negacionista, inclusive no Exército. Então, na formação do Brasil republicano, isso estava também muito presente por conta desses movimentos positivistas, né? Eu não sei se tu tinha falado no início, eu acho que tu falou da Academia Francesa, né? A Academia Francesa e alguns movimentos literários do Ceará no século XIX eram eivados, né, desse positivismo muito forte que predominou não só na literatura no Ceará, no Nordeste, mas, por exemplo, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, ainda existe uma igreja positivista, né? O positivismo ele se transformou de um movimento cientificista e filosófico em um movimento religioso, ou seja, tem uma ligação, né, que acaba extrapolando a nossa bandeira, né? O lema da bandeira, ordem e progresso. Exato. Enfim. E que estava presente no Recife, né, na Faculdade de Direito do Recife, que foi aquela academia, digamos assim, né, filosófica e do direito, que formou os grandes intelectuais, não só do Nordeste, né, no século XIX. Né? Então, a Faculdade de Direito do Recife era o lugar onde o positivismo graçava. Né? Então, muitos intelectuais, né, tanto cearenses, né, quanto vários outros, né, do Nordeste, também estavam com essa leitura, né, muito forte do cientificismo. E que aí no naturalismo a gente vai ver, né, em todas as suas facetas, né, digamos assim, literárias. Mas É só um discurso filosófico. Não, pode falar. É só um discurso filosófico aqui para complementar a carência de leitura, né, da parte mais literária, né? E aí a filosofia vem complementar. Bom, você falando sobre isso, né? A gente está falando das preciosidades da literatura e da arte cearense, e também eu quero ilustrar, né? Eu quero destacar um grande intelectual que é o Farias Brito, né? Você que é da filosofia, Franzé, tá feito aí só o registro, e eu não ouso dizer mais do que isso, porque eu não saco muita coisa desse grande intelectual. Eu acho que também foi ligado a esses movimentos literários, né? Não, talvez não foi da padaria espiritual, se eu não me engano, mas tinha também esse trânsito no meio literário de Fortaleza, né, nesse período. Farias Brito era mais do que um filósofo, né, ligado a esse aspecto mais acadêmico, né? Mas ele estava ligado a várias outras questões aí dessa época. Um ótimo registro também. Quero deixar também registrado que Emerson está aí, né? Efusivo, está encantado com essa obra sobre a secção do Juazeiro, que ele quer ler, porque é um tema que realmente ele pesquisa há um bom tempo, e eu já acompanhei de perto algumas narrativas que ele cria sobre essa questão e alguns artigos, né, que ele escreve sobre. Franz, é 1h30 de live, certo? Já, a gente não percebeu, mas já está com 1h30, né? E por mim eu continuaria ad infinito, né?
você sabe, quando uma pessoa diz isso, o que, que ela já está sinalizando, não uma prolepse de. O Raul vai ter um evento daqui a pouco, que é aquele outro projeto que a gente tem, Café, Cultura e Diversidade, vai ter uma gravação. Mas a gente Beleza. ainda tem tempo, ninguém está, né, corrido. Então eu queria que a gente fosse para abordar um pouquinho a influência do romance A Fome, né, na própria narrativa nordestina, e depois a gente fosse para as considerações finais. Sobre essa influência do. Finalmente. Hum? Os finalmente, Os né? finalmente. Sobre essa influência da obra, você começa ou eu começo? Eu prefiro que você comece. Eu não tenho essa amplitude de visão em relação à influência da obra, mas eu sei que, de certo modo, ela antecipa, né, várias questões desse romance mais regionalista, né, embora numa outra perspectiva, claro, né, porque o Rodolfo não estava ligado a esse movimento, né, mas ele acaba trazendo alguns aspectos, né, do que vai ser discutido, inclusive temáticas, né. Eu acho que também as temáticas vão aparecer novamente, né, nessas obras. Pronto. O Emerson disse que não percebeu o tempo passar, né? Eu também não senti o tempo passar. Eu só olhei para o relógio, aí acabei olhando, né? E tendo esse tino por conta do próprio próximo evento que se dará daqui a mais ou menos meia hora. Franzé, o que que acontece? Aponta-se muito a influência de A Fome, principalmente naquele ciclo, né, de romances dos anos 30, com a própria Raquel de Queiroz, em 15, 1928, né? 15, 1928 é publicada A Bagaceira, né, do José Américo de Almeida, que é um escritor paraibano, sempre se aponta ali, né? Mas eu penso que já há influência de A Fome no romance Luzia Homem, por exemplo, do Domingos Olímpio, né? Porque a gente vai percebendo aquelas crises, aquela fome presente. O romance se passa em Sobral, a história se passa em Sobral, e está sendo construída a cadeia, né? Então, Luzia Homem é uma das pessoas que também, vítima da seca, vai trabalhar carregando pedras para a construção dessa cadeia, né? Durante todo o tempo ela é masculinizada, então não é só porque é o plano do naturalismo trabalhar com essa linguagem, né? Eu acho que a Uhum. influência de A Fome está já em Luzia Homem, que é um romance de 1903, por aí assim, pelo próprio formato. São migrantes, são pessoas fugindo da seca, a fome ronda ali, a miséria humana, haja vista a própria mãe da Luzia Homem, e temos também o Crapiúna, né, que é um crápula, que é um corrupto também. A gente tem o Maurício, que é um guarda, que também é, trabalha nessa perspectiva. Então, assim, a gente vai percebendo os grandes planos que tem a fome, pode-se apontar também já ali em Luziano de Domingos Olímpio, que foi um dos padeiros da padaria espiritual. Mas quando a gente vai para a década de 30, realmente a gente percebe a fórmula mais. Peguemos o 15, por exemplo, de Raquel de Queiroz, né? A gente vê ali, Acho Chico que ela faz referência, né? faz A referência. Raquel, se eu não me engano, faz referência a essa leitura da fome do Rodolfo, né? No início de A Fome, a gente tem o quê? A gente tem a esperança no 19 de março, né? Que é o dia de São José, para que, se não chover até ali, é sinal de que aquele ano não vai vingar, no sentido da Sim. agricultura e nem da pecuária. Quando a gente vai para o 15, a gente inicia o 15 com Mãe Nácia, que é a avó de Conceição, rezando para São José, né? Então, esse paralelo já está de cara no início do romance. Depois a gente pode perceber o Manuel de Freitas como um Chico Bento, né? Que está aí migrando Uhum. em busca de chegar até Fortaleza para depois ir para o Acre, que é o lance do ciclo da borracha, né? Sim. E tal, e ele vai a pé. Então, assim, a gente pode de cara fazer essa relação. É claro que eu não estou dizendo que não há os toques da criacionistas, né? Da virtude, da virtuose da Raquel de Queiroz ali, naquela escrita. Claro que há, né? Mas eu percebo muito essa influência ali. A gente pode perceber em Vidas Secas também, né? Pode perceber em Vidas Secas. E como você falou das. Embora mais do âmbito psicológico, né? A leitura do Vidas Secas é mais um aspecto psicológico, né? A leitura do Rodolfo está mais uma linha mais
cosmológica, né? Ou seja, olhando aí para a natureza, né? Mas diante dos aspectos morais, né? Que vão prevalecer na obra dele, né? Se a gente vai percebendo, a narrativa de A Fome, ela é abundante em relações que o próprio Manuel de Freitas faz com a natureza, com o narrador, fazendo links com as passagens, como eu te disse, né, da mitologia grega, ou então da Bíblia. Já em Vidas Secas, a gente percebe uma falta de linguagem. Né? Fabiano é incapaz de formular a linguagem, né, de se expressar dessa maneira, né? E aí isso faz com que o narrador lá ganhe espaço no plano psicológico, como você apontou muito bem, né? E um personagem, né, como a baleia, né, acaba adquirindo, né, todo uma robustez, digamos assim, de elementos aí narrativos, né, muito fortes, né, acaba criando uma personalidade ímpar, né, dentro da narrativa. O Rodolfo tem essa coisa muito da tragicidade, né? Tá muito presente esse aspecto da tragicidade da vida humana, né? Essa coisa meio existencial, né? Da condição humana também, que vai estar presente não só nesse romance, mas nos Brilhantes, né? Que é sobre um cangaceiro. No Paruara ele vai tratar justamente dos migrantes que vão para o Pará, para o Amazonas, né? Então, muitos desses temas que a gente vê nessas obras aparecerem assim, no Rodolfo aparece mais, né? Aqui a gente tem uma síntese de vários, né? Vários temas numa obra só, mas existem outros que vão aparecendo em obras específicas, né? O Paruara trata justamente dessa questão da migração. Né? Mas, enfim, os Brilhantes é mais o aspecto de como é a psicologia e a formação de um delinquente, digamos assim, né? Mas não tanto um delinquente do mal, né? Mas um delinquente romântico, né? Que é como ele pinta o Jesuíno Brilhante. O Jesuíno Brilhante. E ainda, voltando ao 15, né, eu me lembrei agora, que tem uma cena lá que Fabiano migrando com Cordolina, né, com a família para Fortaleza, tem uma cena em que um dos filhos, o Josias, come uma mandioca envenenada, né, maniva. E a gente percebe também essa discussão lá em A Fome, né? Uma outra erva, né, que no caso é a mucunã, se eu não me engano. A mucunã, exato. A gente percebe também, quando você ilustrou aí a questão da Filipa, né, a escrava, que a gente é escravizada, mas a gente está trazendo a linguagem do próprio romance. Tem também a irmã de Cordulina, né, que se torna prostituta por conta da seca, então ela acaba vendendo o próprio corpo para obter meios né, de viver. Então, assim, a gente dá para fazer um comparativo legal, sem forçar, né, pelo menos eu estou tendo essa visão. E aí eu acho que situa mais nos anos 30 mesmo, né, a influência, digamos assim. E era isso que eu queria abordar sobre esses links, né? Sobre esses links que a gente Se vai. tiver tempo, eu ia ler um último trecho, Alex, curtinho, Tem tempo, sim. Tem tempo. só para enfatizar essa questão da peste, né? Como ele também trata e como a gente está vivendo, de certo modo, sob uma pandemia que teima, né? Não só por ser, né, teimosa por natureza, mas também porque tem a colaboração, né, de forças políticas, né? Então é interessante ver como é que ele apresenta esse aspecto, né, da peste na obra, né? É na parte chamada Misérias, né, que é a terceira parte, o capítulo 16, logo no início. As vítimas da seca sofriam atrozmente quando uma nova época veio abrir mais uma página no livro de seus infortúnios. A população adventícia de Fortaleza se elevava a 140 mil almas. Muito críticas eram as circunstâncias de toda a província, quando uma calamidade de outra espécie veio aumentar com um enorme cortejo de padecimento sua lastimosa situação. A varíola entrou traiçoeiramente em Fortaleza. As condições da população proporcionaram ao mal os meios seguros de um ataque súbito e terrível. A elevação da temperatura a 33 graus, a falta de vacina, olha aí, coisa atual, né? A falta de vacina, o nenhum asseio nas habitações, a aglomeração dos emigrantes nos abarracamentos abriram mais o campo ao inimigo.
E que circunstâncias tinham eles... e que repugnância, perdão aí, Alex. Olha aqui, ó, e que repugnância tinham eles à vacina. Aí vem o negacionismo também. Né? Entre milhares, um ou outro entregava os braços ao médico para ser preservado do mal, mas quase todos fugiam espavoridos, dizendo a uma voz: Deus me livre de meter a peste no corpo, porque eles acreditavam que ao receber a vacina, a varíola ia entrar através da vacina. Nada mais, né, atual, né? Às vezes eu pergunto se a vida imita a arte, né, ou coisa do tipo, né? Foi um dia de agosto deste mês fatal para os supersticiosos que se ouviu o primeiro grito de alarma. A varíola viera do sul, pela estrada que liga o Aracati à Fortaleza, e deu seu ataque. Caíram feridos os primeiros ao primeiro encontro, às dezenas, depois às centenas, depois aos milhares. Enfim, onde estava um organismo não preservado pela vacina, chegava a peste. Né? E é isso aí, Alex. Como o Rodolfo acaba, né, sendo atual nessa situação que estamos vivendo. É isso aí, Franzé. Então, assim, a gente vai percebendo, né, essa herança, não vou chamar de herança, né, mas essa influência, né, do Rodolfo Teófilo, não só, a gente falou da fome, né, mas, por exemplo, quando você traz a questão da sedição de Juazeiro, estou vendo aqui, qual é o título? Porque fica invertido para mim, eu não consegui ler. Ah, sim, é varíola e vacinação no Ceará. Vai narrar todo o processo, né? Perfeito. Essa questão dos brilhantes, né? Dos brilhantes não, da sedição do Juazeiro, como eu disse, né? Para vocês aqui, eu não li ainda, mas essa questão de criticar o Padre Cícero, de colocar o Padre Cícero com a outra visão, né? De questionar isso, é interessante porque isso vai ser tema, por exemplo, lá nos anos 30, de um livro de contos de um outro escritor cearense chamado Fran Martins, né? E ele dá o nome de manipoeira, né? O nome dessa obra. E manipoeira é uma substância que sai da mandioca venenosa, né? Da mucunã, que sai a substância venenosa, e a associação que ele faz é que aquele catolicismo do Padre Cícero era uma forma também de enganar. Era belo na aparência, isso para Martins. Belo na aparência, mas era venenoso na essência, né? Então, ele coloca o nome Manipoeira, a capa do livro é um terço, né, um rosário. Então, assim, a gente vai percebendo como há visões divergentes sobre o fenômeno Juazeiro do Norte e o fenômeno Padre Cícero, e é bom que haja, porque somos humanos e estamos pensando, né? Para mim, Padre Cícero é um santo e eu respeito demais. Mas eu também respeito a arte. Eu não vou me furtar de ler e me posicionar criticamente. Franzé, podemos ir Alex, para... Oi, meu filho. Pode falar. só um detalhe a respeito do que falou, do que tu falou. Eu tinha publicado um artigo já faz um tempo no jornal o Povo, na parte de opinião, que o título era O Padre e o Cientista, que era justamente um confronto, né, ou um desencontro, né, da figura do Padre Cícero com a figura do Rodolfo Teófilo. Porque se a gente fizer uma leitura a partir desse desencontro, digamos assim, a gente percebe alguns aspectos do que a gente está vivendo hoje em relação a uma certa visão de religiosidade, né? Às vezes mística, às vezes irracionalista, não dizendo o caso do Juazeiro especificamente, mas de uma forma mais ampla, né? E outra, a visão, digamos, mais cientificista, mais positivista, tal como o Rodolfo representava. Então você tem duas figuras que são antagônicas, né? Tanto do ponto de vista de como veem a sociedade, né, e a realidade, né, do Ceará de então, né, do século XIX, início do século XX, mas que também tem essa atualidade para a nossa leitura de hoje, né, quando a gente observa grupos religiosos ligados ao negacionismo, ao fanatismo, ao fundamentalismo religioso, e do outro lado a gente tem um apelo, né, pelo reconhecimento do valor da ciência, da tecnologia, da educação, que também são criticadas, né? Então a gente, né, tem muitas coisas aí para a gente debater sobre essas personagens, né, essas figuras que aparecem nesse contexto, né, do Rodolfo, da sedição de Juazeiro, porque a casa do Rodolfo foi invadida, né, por alguns jagunços que vinham com Floro Bartolomeu,
na época, né, em 1914, eles invadiram a casa do Rodolfo da Pajuçara e fizeram um verdadeiro estardalhaço, né? E inclusive ele cita isso no livro A Seca de 1915. Então, esses dois aspectos aí de uma religiosidade que muitas vezes, né, acaba sendo fundamentalista e, por outro, de uma ciência que às vezes também pode ser fundamentalista, né? Se ela for positivista, se ela desconsiderar esse outro aspecto da vida humana, existencial, trágico, né, que a religião tenta amparar, então a gente tem dois extremos que são extremamente perigosos, né? Mas é só Ah, para enfatizar esse. as teorias raciais, né, do final do 19, por exemplo, Exato. que ganharam corpo, a eugenia, por exemplo, eles estavam baseados na ciência, né? Então, assim, não E é... também na religião, né? E também na religião. Tanto, Pode falar. tanto na ciência quanto na religião. Não é porque é ciência que é inquestionável, né? Depende também da intenção. Se for uma ciência provida, né, não vai trabalhar com Exato. engodos, não vai trabalhar com enganos, né? Franzé, como a gente estava falando da influência, né, do próprio Rodolfo Teófilo em relação aos brilhantes, que eu quero frisar de novo, que eu não li, mas a literatura dos Elins do Rego vai tratar muito também dos cangaceiros, né? Inclusive ele tem uma obra chamada O Perfeito, Perfeito, Franzé. Ele tem uma obra chamada Os Cangaceiros, né? Tem também o cangaceiro faz parte de vários cenários de obras dos Elins do Rego, Fogo Morto, por exemplo, né? E o Jorge Amado também, lá em Capitães da Areia, traz uma figura, né, que é o Volta Seca, que quer, né, seguir os passos de Lampião, né? Inclusive ele chama Lampião de meu padrinho, né? Então, assim, a gente vai percebendo esses desdobramentos e quão rica foi a obra do Rodolfo Teófilo, né? Quero aproveitar. Alex, Oi, falando de outra obra sobre cangaceiro, também do Franklin Távora, né? Que é o Cabeleira, o que Cabeleira. trata justamente daquele que é um cangaceiro romântico, né? Que é a figura do cabeleiro que no final da vida ele acaba se convertendo por conta de uma paixão, né? Então tem essa leitura também de como é que os cangaceiros aparecem, né? Na obra, na literatura cearense e nordestina. Né? Então, assim, né? Todo esse misto que a gente vem tratando dessa questão, né? Dos engodos, os perigos da religião, o fundamentalismo não tem fundamento algum, como até eu conversei contigo nesses dias, né? Então a gente vai Exato. percebendo o quão rico é um momento como esse, tanto em estar discutindo a obra de um autor que ainda não é muito explorado, né? Nós temos amigos aqui que estão acompanhando a live, que são amigos expeditos, né? São expertos, experienciados na leitura. Temos pesquisadores aqui, é o caso do Emerson, Terezinha também, e outros mais que estão aqui nos acompanhando. E veja, no nosso nicho, nós que somos leitores, essa obra ainda não chegou. Imagine para o grande público. Então, uma das razões de a gente estar divulgando a obra, o Ceará ele é múltiplo, né? O Ceará vai ter muitos intelectuais de ponta. Em outro momento, eu vou fazer talvez uma live falando sobre essa questão da intelectualidade cearense na literatura, que é o caso do Grupo Clã, né? Um grupo que se firma ali nos anos 30 e 40, um grupo que está pensando a partir de si mesmo e não mais influência do Sul, né, do Sudeste. Então, assim, o Ceará é amplo, é rico, e temos, né, o primeiro romance de fantasia, o primeiro romance fantástico, que é de uma cearense, que é a Emília Freitas, então, a rainha do Ignoto. Né? Então, assim, a gente aproveita para divulgar mesmo, sabe? É um grande amálgama Exato. de é É, uma coxa de retalho só mais artístico. uma vez, Sabe? só uma vez parabenizar, mais uma vez, né, Alex, por essa iniciativa que eu acho incrível, né? Como a gente sempre repete, o Raul Rock Bar é mais do que um bar, né? É um encontro, uma encruzilhada de cultura. Então você tem tanto esse aspecto aí do entretenimento, do lazer, do encontro dos amigos, mas tem esse outro lado do bar, do Raul Rock Bar, que eu acho que é imprescindível para a região do Cariri, né? Para o Juazeiro principalmente, que é fazer esse trabalho, né? De discutir vários temas, né? Literatura, filosofia, né? Tudo que a gente hoje está privado, porque muitas coisas estão privatizadas, né? E acaba a gente ficando privado disso. Mas no Raul a gente tem essa possibilidade, né? Daqui a pouco, inclusive, o evento que vai ter, né, vai ser discutindo sobre a questão da religiosidade de matriz africana, né? E aí, claro, com uma pessoa
de dentro do terreiro, né? É um babalorixá, é um pai de santo, e depois ela vai ficar disponível nas redes sociais do Raul, acredito que pelo YouTube, né? E aí, Franzé, eu quero aproveitar, eu quero agradecer a todos que vêm nos acompanhando, né? A porta, não dá para eu ler porque fica invertido. A porta, Eu vou te dizer, ah, só para quando tiver o tempo para as últimas palavras, as palavras finais, sei lá. Últimas não, porque ainda quero falar muito, mas, mas só para o encerramento dessa live, né? pronto. E aí eu queria, Posso? deixa-me só finalizar Sim, esse sei lá. bloco, né? Aí eu quero agradecer a companhia de quem vem nos acompanhando ao longo desse projeto, né? Essa é a 13ª live. Quero aproveitar para informá-los também de que eu não vai mais ser possível eu continuar realizando no perfil do Raul, já conversei com os meninos, a gente vai tocar outros projetos, né? Mas a literatura vai ser sempre pauta, a arte vai estar sempre em pauta, a gente vai encontrar uma forma de estar divulgando, né? E é isso, né? Quero agradecer a vocês que vêm nos acompanhando. Franz, é a segunda vez que você participa desse projeto, sempre abrilhanta, né? As discussões, assim. E, de coração, eu quero agradecer a você, que muitas vezes já esteve também como público interagindo, né? E a todos que estão aqui, meus amigos e minhas amigas e amigos do Raul, tá? A gente segue firme na divulgação da literatura, ok? Então, eu precisava falar isso para vocês no sentido de respeito mesmo ao público, tá bom? E aí, para não aguçar a curiosidade, né, não houve problema nenhum, tá? De nenhuma outra ordem. É só porque eu realmente me encontro um tanto atarefado com as demandas da escola, né, e está me tomando bastante, e como o que a gente presta aqui é de qualidade também, então eu não posso, né, ficar nessa posição claudicante. Então é isso, e agradeço a todos. Franzé, com você a palavra. É, também agradecer, Alex, o convite, né, a possibilidade de tratar dessa temática e parabenizar o teu trabalho, né, porque você já deixou um legado aí para o Raul Roquebar também, não só como mediador, mas como uma pessoa que tem uma expertise, né, que já tem um conhecimento da coisa, da literatura, da área, né, e aí pode contribuir ainda mais. Não é um mero, né, mediador, mas é uma pessoa que dialoga com, né. Então é aí que está a riqueza desse espaço. Esse jornalzinho que eu mostrei é só para deixar a curiosidade, é a Porta Cultural dos Aletófilos. Aletófilos é Amigos da Verdade. Em 1999, lá na Pajuçara, quando a gente soube que a casa do Rodolfo Teófilo estava a ponto de ser destruída, porque de Fortaleza não foi tombada, quer dizer, teria sido tombada, mas aí foi destruída. A ironia, né? A gente fez um movimento, né, a partir de 97 até 99, que era um grupo literário. A gente escrevia e a gente publicou 4 jornais, que é a Porta Cultural, e o primeiro foi sobre o Rodolfo. Teve um sobre Zumbi dos Palmares, um sobre Lampião, e aí esse jornal foi o que possibilitou, por exemplo, a gente criar um movimento que era o Abraço à Casa de Rodolfo Teófilo. A gente fez isso de 2002 até 2007, e aí a gente conseguiu que a Prefeitura de Maracanã tombasse a Casa de Rodolfo Teófilo e transformasse num centro cultural. Não está lá essas coisas como a gente imaginava, né? Como sempre, né, os poderes políticos são dessa forma. Mas aí a gente criou outro jornal, e aqui é a casa, né, do Rodolfo, e aqui é a gente fazendo mais um movimento de abraço à casa dele, para que a coisa se efetivasse. E aí, caso alguém tenha mais interesse em conhecer mais alguma coisa do Rodolfo, tem um documentário que eu participei, que foi, inclusive concorreu, né, ao Cine Ceará, não sei se foi o 20º Cine Ceará, mas o título do documentário é Rodolfo Teófilo, Varão Benemérito da Pátria, né? Então, eu, Lira Neto e várias outras pessoas falando justamente da figura do Rodolfo, quem quer conhecer mais sobre ele, né? E aí, só para dizer por que essa minha relação com esse autor, né? Porque tem todo um contexto, né? De movimento, de luta, de interesse pela obra, de interesse pelo que ele deixou como legado, né? E é isso, eu sou mais um admirador, né? E um leitor,
Mas a gente conseguiu um grande intento, né, que é salvar a casa dele na Pajuçara, para que ela se torne um centro cultural para ter saraus, encontros literários. Espero que um dia a gente possa, né, de repente, lá fazer uma visita, né, quando todo mundo estiver vacinado e puder conhecer melhor esse legado. E é isso, Alex. Eu agradeço a possibilidade, né, os amigos que estiveram presentes, né, que puderam participar. O Emerson sempre, né, direto ao ponto, né, e com a seu conhecimento, né, admirável. E é só alegria esse momento. Franzé, nossa, quando você estava falando aí, né, você é a pessoa certa mesmo para falar sobre o Rodolfo Teófilo, e isso só complementa a resposta à pergunta que eu fiz, né? Por que Rodolfo Teófilo? Você acabou de provar aí, né? Tem uma gana, tem uma fixação boa pela obra desse homem, né? E que fino, sabe? Que honra minha tá participando desse debate contigo, dessa conversa, porque eu me senti honrado agora quando você falou que desenvolve Isso. tudo isso sobre o Rodolfo Teófilo, sabe? Depois eu vou passar esse material para tu dar uma olhada, né? E tem todo esse histórico, tem todos esses, né? De 1999 até 2008, né? Porque 2009 eu vim para cá para o Cariri, né? Então aqui eu vi o outro lado da história, que é a história do Padre Cícero, e junta, né, uma série de questões, mas permanece esse vínculo, né, com o que foi feito lá, né, com esse legado. Sempre abrindo, né? Deixando abertas as portas da percepção, como diria o Huxley, né? E rock na Exato. veia, né? Como você gosta, The Doors e tal. A Edna faz um comentário aqui, eu vou ler, para a gente finalizando, Uhum. né? Bem positivo, positivo no nosso bom sentido aqui, né? E não no sentido do positivismo. E aí, Exato. eu quero lembrar a vocês que existem outras gravações das lives, tá? Estão todas no perfil do Raul. Acompanha aí, tem com o Emerson, né? Tem com o próprio Franzé, Emerson sobre Madame Bovary, tem sobre João Antônio, tem um sobre o racismo, né? A construção da identidade negra, na verdade, eu me expressei mal, que uma identidade não pode ser forjada a partir de uma coisa tão negativa que é o racismo. Então, o Jonas, que é o gerente aqui do Raul, e eu fizemos essa live sobre o pensamento de Fanon e Neuza Santos. Então, procurem mais, né? Algumas delas também já estão compartilhadas também no YouTube. E é isso. Aí eu vou ler o comentário da Edna, tá? Pra gente terminar. Alex, Oi, antes Franzé. de tu ler o comentário, rapidinho, só para lembrar que, claro, eu participei de um movimento com várias outras pessoas que são fundamentais para garantir todo esse legado, o tombamento da casa e tal, que foram cordelistas, né? O Rochinol Rinaré, o Evaristo Geraldo, o Paiva Neves, né? Que também, todos de Fortaleza. Então, é um grupo de amigos, né? E de pessoas envolvidas com a literatura, né? Que fizeram esse movimento, né? Inclusive, ligados ao cordel, mas também de outras áreas, né? Tem o Alex Magnus, que é um amigo meu que é artista marcial, publica HQs e tudo mais. A gente conseguiu unir esse grupo e através disso, né, desses interesses comuns, a gente fez. Então, né, é uma coisa que tem várias mãos, né? Tem várias cabeças aí envolvidas. Eu não poderia deixar de citá-los, né? Você mostrando aí os jornaizinhos, né? E eu faço votos de que você tenha números repetidos, tá? Porque muito me interessa. Tem. Então, por Eu favor, vou te entregar. já vamos articular aí. A gente articula, né, a devolução, porque esse livro, pessoal, é do Franzé, né? É da biblioteca do Franzé. Ele traz a fome e violação, só que houve uma violação e caiu essa parte, né, Franzé? Então, Caiu, foi violado. E a ficou, minha versão é essa daqui. ficou só a fome, né? Então, Da Tordesilhas. da Tordesilha. É nova, né, essa edição, pelo que eu Isso, acompanhei. Eu vou ao comentário da Etna, tá? Portas e beleza. livros, ela fazendo um link, né, com o comentário que você mostrou o jornal. Portas e livros foram abertas com essa iniciativa maravilhosa. Parabéns aos envolvidos, sobretudo a Alex. Parabéns também ao professor Franzé pelas excelentes contribuições. O Emerson diz, parabéns a você, Franzé. Foi uma explanação maravilhosa, aprendi muito, é importante. Sempre enriquecedor escutar e debater literatura e outros conteúdos. O Dan está colocando chuvas de palmas aí, né? Chuva é bem o termo, porque dialoga muito com esse romance. O Léo está agradecendo ao Franzé, gratidão, Franzé, Alex, pela apresentação do autor-obra, pela participação do projeto, gratidão pelo enriquecimento literário e cultural.
Então é isso, gente. Assim a gente vai se despedindo, né? Por hora de vocês e acompanha aí as programações, os vídeos que tem das outras lives e os outros eventos que a gente toca aqui em parceria com o Raul, Café, Cultura e Diversidade. Hoje é o número, a 23ª, se eu não estiver enganado, é a 23ª edição do projeto Café, Cultura e Diversidade. E, Franzé, de coração, viu? Gratidão e quero dizer que a sua terra lá deve ter ficado órfã da sua intelectualidade, mas o Cariri só ganhou com essa mente brilhante e o ser humano brilhante que você é também, muito generoso e muito amigo. Então, agradeço e é sempre tempo de dizer que o Cariri te acolhe bem, porque é tudo nosso. Eu que agradeço. Eu posso dizer que a minha vida agora está dividida em antes e depois do Cariri, né? Mas o depois continua, né? Uhum. Muito bem, né? AC/DC, né? Pois é isso. Exato. Pois é isso, Franzé. Viu? Gratidão. Eu Valeu, Alex. vou encerrar Um aqui. abraço. Um abraço para você e um abraço a todos que ficaram aqui conosco. Muito obrigado pela companhia. Edna, Emerson, Dan, excelente professor aí de História e de outras linguagens também, né? Então é isso. Obrigado, Léo, pela companhia, o Elton, todo mundo que está nos acompanhando. Valeu, Franzé. Divulguem para os seus amigos Obrigado a todos. lá da sua cidade essa live para eles assistirem também, tá? Com Valeu. certeza. Valeu, querido. Terezinha, todo mundo, um abraço. Valeu.